Então vamos Mas lá. vamos, podemos Vai, iniciar. fica à vontade. Então, 3, Então vai, Rafa. 2. E aí, galera, boa noite, bom dia, boa tarde. Boa Não sei noite. que horário você vai estar Boa ouvindo. noite. Boa noite, é Matheus, boa noite, é Thiago, né? Eu me chamo Rafael, vou ser o hoster dessa noite aqui, né? Com o nosso tema que ele pode ser levado ao pé da letra e não pode ser ao mesmo tempo, entendeu? O tema vai ser histórias de viagem, mas não necessariamente de viagens. Não sei qual tipo de viagem que esses nossos dois caros convidados definitivos, eles estão subentendendo por essa palavra. Mas enfim, já falei demais, eu gostaria que os dois se apresentassem para o pessoal aí, por gentileza. Vai lá, Matheus. Tô tirando uma melequinha muito boa aqui. Eu fico Ah, com a sim. próxima. Boa noite, pessoal. A gente vai falar sobre viagem, mas infelizmente não era aquela viagem que eu queria estar tendo agora, porque ainda está cedo e tem risco de chegar em casa e a viagem que eu esteja tendo é boa para mim, mas pode não ser boa para a polícia. Então é isso aí. Vou ter que cortar essa porra aí, eu não vou cortar. Como é o nome de quem falou? Porque era só para se apresentar, né? Boa noite, pessoal. Thiago. Fala, alô, 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 família. Thiago não. Eu quero lançar um bordão, mas você lembra do bordão de alguém, porra. Não tenho o meu ainda. Mano, então imita, pô. Aí eu vou soltar um bordão de pessoas diferentes, famosas, de podcast, até chegar no meu. Tu tem que ter cuidado, mano, com os bordões que tu escolher, porque daqui a pouco tu vai soltar uma gíria, tu vai parecer só um velho querendo ser descolado. Pois é. Tá aí, tá aí. Achei meu bordão, achei meu bordão. Katebaiô, Onichan, boa noite, galera. Enfim, né? Então, com esse nosso amigo Narutêxticos aí, a É o gente poder da inicia. sexta-feira. É o poder da. A gente vai tentar iniciar, né? Falando de sexta-feira. Sexta-feira é um excelente dia, na verdade, né? Para que a pessoa saia para alguma aventura, alguma viagem, algum lugar para descontrair, para relaxar. E aí surge aquele engarrafamento gigantesco na saída da cidade, porque tá todo mundo indo embora dos grandes centros urbanos, atrás de alguma aventura. E isso me lembra uma vez no qual eu visitei a praia de Algodoal. Caraca, tu Al, encaixou bem, hein? Vou te falar. Algodoal, Que cara. puxada que tu deu agora, hein, Rafa? É, Meu, pois é, né? Porra. aí foi muito nesse clima em si, tipo, segunda-feira a gente vem trabalhar, então, sei lá, sexta-feira à noite, vamos embora, vamos vazar, eu já tava meio que fora, assim, do grande aglomerado do centro urbano, então não tinha tanto engarrafamento, apesar dos transportes públicos em si estarem com uma lotação um pouco acima do normal. Na sexta-feira, né, eu fui com a minha ex-namorada, que é a minha atual, agora, e foi meio sem planejamento, cara. Eu acho que as melhores viagens que eu fiz, assim, de aventura e tal, foram todas sem planejamento. A gente só foi. Chegou lá já à beira da noite, conseguiu atravessar, porque a gente chega tipo, num mini porto, um local onde saem uns barcos pequenos, e aí a gente faz um trajeto aí de uns 40 minutos atravessando, porque o Google é uma ilha. E é uma ilha muito legal, assim, muito legal. Só que a gente já chegou lá meio escuro e agora tem que procurar um lugar para ficar. Simplesmente não tem barraca, não tem essas coisas. Era meio fora de época, então o volume de pessoas ou, sei lá, turistas, assim, visitantes, não era tão grande. Não sei até hoje se era meio seguro, se era meio perigoso ficar acampando na beira da praia nesse período. Então a gente saiu para procurar. Saiu procurar, tudo mais, num lugar mais caro, só que fora de época não fica mais em conta. E encontramos um chalé. Um chalézinho com preço relativamente acessível. E quando a gente entrou lá, um ambiente pô, muito agradável, muito agradável. Muitas plantas, muitas flores. Um caminho assim, lá por dentro, que parecia aquele caminho do dragão, do Dragon Ball. Não sei se vocês lembram. Porra, de um caminho Lembro, confuso lembro. pra Lembro sim. caralho. Parece Cara, uma onde é que tu cobra tava se enrolada. E agora, lá no chalé, pô. Aí chegou no quarto, o quarto agradável, pô, até. Pô, tinha uma cama de casal, um ar-condicionado, um banheiro. Então, é um local onde a gente só vai deixar suas coisas e dormir. Uhum. E, quem sabe, tirar o sal tomando um banho. Mas isso aí não é obrigatório, é só opcional, né? O negócio de tomar banho. Enfim, foi bem legal, 3 dias, né? Só que, cara, nessa viagem, ela tinha tudo para ser muito linda e perfeita. Só que logo no começo, já rolou uma pequena discussão. Pelo que eu não lembro.
Então a viagem já começou com uma merda. A gente desceu na ilha já com raiva um da cara do outro. Eu tenho uma pergunta, eu tenho adentro. A gente tá falando de quem? A gente é muita coisa. Não, eu e a minha ex-namorada na época. Ah, pensei que fosse generalizado, pensei que fosse a galera E a toda. minha namorada. Não, fomos só nós dois. Ah, tá. Ah, foi só vocês dois, eu pensei que fosse uma Isso. galera, pô. Ah, foi de casal? Foi de casal? Caralho, Foi, viagem pô, foi romântica. casalzinho. Tá, Por então isso, continua. até que esse quarto do chalé lá foi muito bacana, o ambiente era muito agradável e tal. Bem perto da praia, na verdade tudo é perto da praia, é uma ilha relativamente pequena, a ilha de Agudual. E, cara, só que se resolveu ao decorrer do tempo. Eu não lembro qual foi o motivo da discussão, e eu não lembro como foi que a gente resolveu. Talvez tenha sido com cachaça, porque depois disso a gente foi pra beira da praia, encontrou um barrazinho lá que é chamado de, sei lá, lua cheia, lua média, alguma coisa do tipo. E na frente tinha tipo uma barraquinha em forma de barco, onde tinha um cara lá que fazia um drink fudido. O cara usava todas as frutas que ele dizia que tinha na ilha e fazia drink a partir delas. Combinação de sabores, parecia o Masterchef da bebida, né? Não tá ligado. E era empolgante, pô. Tu bebia um negócio gostoso, um sabor diferente, porra, muito gostoso e tal. E aí ela pediu uns dois, eu também junto com ela, pedi mais uns dois. Só que eu esqueci de perguntar quanto era. Caralho, grande erro. E era muito bonito, pô. Era muito bonito. Vinha uma taça gigantesca. Mas eu simplesmente cometi esse aqui. Depois de 4 drinks, eu descobri que eu tava já com uma dívidazinha que tava na metade, passando da metade do meu orçamento pro fim de semana todo. Na primeira noite que eu cheguei lá, só desses drinks. Peraí, curiosidade, quanto era um drink? Era uns R$35. Um drink R$35? Meu Uhum. senhor, cara. Tá ligado? Mas só que, tipo, valia a pena, mano. De verdade. Não. Assim, um drink R$35, dois é bom, um pra cada, ótimo. Lava com cerveja, caralho. Mano, tava muito Era bom. um, A gente tava final de semana experimentando. romântico. A gente tava experimentando, tipo, Verdade. os sabores deles. O que ele tava propondo, saca? A gente não Eram tava drinks pedindo um drink. diferentes. Drinks diferentes, pô. Todos eles foram Thiago, diferentes. Rafa, foi em que ano isso aí? Mano, isso foi 2 anos, 3 anos. Cara, eu vou te Foi falar logo, que foi logo depois que aliviou a pandemia, a primeira vez. Deu a primeira aliviada na pandemia. um drinkzinho tá mais ou menos esse valor aí, pô. Imagina um chalé. Cara, assim, tem um detalhe aí. Eu vou ser muito sincero com vocês. Eu nunca tomei um drink que eu falar, porra, isso aqui é gostoso, caralho. Isso aqui é gostoso, saca? Porque eu tenho um grande problema com o gosto do álcool. Grande problema. Eu tomo cerveja porque eu não gosto do gosto do álcool. Então, o drink que eu mais gosto e tomo é caipibreja, pô. Porque meio que a cerveja esconde o gosto da cachaça. Mas eu nunca tomei um drink assim, falei, pô, mano, isso aqui é bom, hein? Tomava 10 desse. Eu já tomei 10, 20 drinks, mas pra ficar louco, né? Mas assim, de achar gostoso, não, nunca tomei. Mano, opa, eu te falo, mano, esse era gostoso. Porque era cada um com um sabor diferente um do outro, mas sabores que ficavam muito gostosos. Tipo, teve um que ele fez com manga pequena, uma manga bem pequenininha, onde tinha 3 mangas lá dentro, inteiras, saca? E uma meio macerada. Então tinha um toque de manga assim que, porra, muito gostoso. O outro ele fez com maracujá, o outro ele já fez com, sei lá, carambola, alguma coisa do tipo. Só sei que era um diferente do outro e um mais gostoso que o outro. Então, tu não sentia gosto de álcool. Aí sim, cara, eu não tomei um Tu drink não desse. sentia gosto de álcool. Somente da mistura das frutas que ele fazia ali no canto. E aí isso ia te levando, pô. Te levando e só sei que a gente ficou doido, te viu. Desculpa te cortar, Rafa, mas falando sobre drink, né? Eu tô morando em São Luís, pra quem não sabe, e aqui tem um lugar chamado Reviver. Aí eu fui 2 vezes já no Reviver, 2 ou 3 vezes. Aí eu fui um dia à noite e eu tomei um drink lá, um mojito. Comprei um mojito lá, preço bom do mojito de 750 ml,
por R$ 20. Aí o mojito é assim, não era aquele drink que eu falo, pô, isso aqui é muito gostoso. Mas é um drink que eu consegui tomar do início ao fim, que tava gostoso, saca? Tava bom, do início ao fim. Aí outro dia eu fui no Reviver e comprei uma caipirinha de um local assim, que tinha muito local com fila e tinha um local com pouca fila. Mano, foi a pior caipirinha que eu tive na minha vida. Foi uma caipirinha assim, que o cara não macerou direito a porra, e meio que não coou lá. Ele colocou no copo um canudinho fino, aquele canudinho ficava entupindo todo o tempo com porra do limão. Foi muito escroto. Não, é muito ruim tomar um drink assim. Inclusive eu tenho a foto, tipo, de uns 2 drinks, eu não sei se é do mesmo, desse Diego do álcool. Eu acho que eu não mandei no grupo, mas eu tenho. Mas enfim, depois desses drinks em si que a gente tomou, e do... eu tinha levado um dinheiro pra praia, e quando a gente foi ver, eu não tinha dinheiro suficiente pra pagar o que eu tinha levado pra praia. Tava no chalé, eu tive que ir lá no chalé buscar. E aí o cara, tive que falar com o cara, tudo mais, poxa, tem que ir lá no chalé. Mas o cara super de boa, entendeu tudo. Aí eu fui lá, um escuro do caralho, peguei mais um pouco de dinheiro, voltei. E nisso a gente já tava meio preocupado com o orçamento, porque tinha que jantar, almoçar no outro dia, beber ainda, jantar no outro dia também e ter dinheiro pra voltar. Enfim, o primeiro dia foi maravilhoso, os outros foram regrados. Mas eu acho que só mais essa questão aí pra ficar em pauta. Sempre vejam o orçamento e perguntem qual o valor do drink que vocês estão comprando. Cara, assim, eu sou muito neurado com orçamento e tal, principalmente em viagem. Então, eu sempre levo um pouco a mais do que eu acho que eu vou utilizar. E para não ficar. Mesmo assim, ainda fico meio neurado, pô. Fico, pô, não posso gastar muito, não. Vou ficar meio aperreado pro final da viagem e tal. Eu sou neurado com o negócio de orçamento de viagem. Não, mas é pra ficar mesmo. Continue assim. Uma vez eu viajei para Fortaleza. Eu viajei para Fortaleza contando com meu seguro não, com meu FGTS. Eu tinha saído do meu emprego, da empresa onde eu trabalhava, né? Eu viajei para Fortaleza contando com esse dinheiro. Eu fui com tipo R$ 300 para Fortaleza passar 7 dias e eu tava contando com o dinheiro que a Caixa depositar na minha conta bancária. Só que graças a Deus deu tudo certo e a Caixa me pagou certinho. Cara, mas tu não sabe o alívio que foi receber aquela transferência da Caixa, pô. Foi um alívio muito grande. Cara, eu já fiz isso, pô. Já me hospedei num hotel que eu tava contando com o que eu fosse receber até o final de sair de lá. Caralho! Te juro. Começo de 2019. O cara não consegue aproveitar esse dinheiro cair na conta dele. Pô, sabe aquele famoso chorindo, né? Aquela cara de choro sorrindo? É isso aí, pô. Eu ainda tava no hotel perto do banco, pô, pra ter certeza que eu ia pegar esse dinheiro. Cara, o cara passa a viagem todinha tenso, duro, tenso. Quer ter as honras aí, Matheus? Pode dar a tua primeiro. Tá. Eu tenho algumas histórias de viagem pra contar, mas vou começar contando pela uma da minha infância. Uhum. O que acontece? Eu passei as minhas férias todinha da infância em Mosqueiro. A minha tia, a tia da minha mãe, na verdade, tinha uma casa na praia de Mosqueiro. Ficava na praia do... Qual era a porra da praia que ficava? Era Chapéu Virado. Não, acho que Chapéu Virado. Não, Chapéu Virado. Não, Murubira. A casa dela ficava na praia do Murubira. Não, não é tão longe não, pô. Bem antes do Farol. Aí a casa dela ficava no Murubira, só que a casa dela ficava distante da praia, pô. Tipo, era 20, 30 minutos andando da praia pra casa dela. Ela ficava longe. Aí ela comprou essa casa na praia lá. E eu passei minhas férias de julho da escola nessa casa de Mosqueiro. Eu passava tipo 20 dias pra lá, 30 dias pra lá. Acho que 30 nunca, mas 20 sempre eu ficava uns 20 dias pra lá de férias. Aí a casa dela era grande, então ia todos os primos. Aí tinha aí 10, 15 moleques entre, vamos dizer assim, 10 a 17 anos, passando das férias.
Aí a casa da minha tia, nessa época, não tinha piscina. Tinha um terreno muito grande e não tinha piscina. Então, se a gente quisesse tomar banho, ou eu tinha ido no Garapé, que tinha na próxima, mas a gente não podia ir sozinho, tinha que ser um adulto com a gente, ou tinha pra praia também, esperava de um adulto. Só que os adultos, eles gostavam de ficar bebendo no terreno lá, pô. Era excelente ficar de biquíni, de cu pra cima, pegando o sol e bebendo cerveja. Aí os crianças ficavam lá por lá, pô. Aí a gente saiu pra rua pra brincar. A gente viu uma casa toda fechada e uma piscina no quintal, pô. Sabe aquela piscina que tu monta? De tipo de 1.000 litros, 2.000 litros? Sim, sim. Aí a gente pensou o seguinte: os caras foram embora pra Belém e deixaram uma piscina, bora tomar banho na piscina. Aí a gente pulou a cerca da casa e começou a tomar banho na piscina dessa casa. Eu não sei quem teve a brilhante ideia de falou, cara, bora levar essa piscina lá pra casa. Aí a gente entrou na piscina, começou a tirar água da piscina com a mão. Só que a gente não conseguiu secar a piscina 100%. Aí a gente carregou uma piscina meio cheia pra casa. Lá pra casa de volta, né? A gente, tipo, 15 crianças chegaram com uma piscina em casa, na casa da minha tia. Minha tia falou, que porra é essa? Aí a gente achou essa piscina. A gente deu esse migué, né? Aí tá, beleza. A gente começou a encher a piscina na casa da minha tia. A gente montou a piscina. Montou não, porque a gente montou, mano. A gente trouxe a piscina inteira cheia. Cheia assim pela. Um terço da piscina tava com água. A gente carregou ela pra casa da minha tia e começou a encher ela lá. Começou a tomar banho, a gente passou uma tarde maravilhosa tomando banho na piscina. Só que a porra da família não tinha ido pra Belém, pô, eles foram pra praia. Aí eles voltaram pra praia, cadê a piscina da família? Meu Deus, velho. Aí a casa da minha tia é o seguinte: era um terreno muito grande, murado, só que o portão era um portão numa grade, então tu dava, quem passava dentro do portão conseguia olhar para dentro do terreno. Não era um local 100% fechado, aquele portão de chapa. Era um portão de grade. Uhum. Aí o cara chegou na casa dele, não viu a piscina, foi procurar na porra da piscina dele, roubaram a minha piscina. E ele viu a piscina a piscina dele na nossa casa, que tava tipo, na frente lá da casa da minha tia, na areia. Aí ele falou e chamou a minha tia e falou: essa piscina é minha. Alguém levou da minha casa essa piscina, a piscina é minha. Mano, a minha tia ficou com muita vergonha. Muita vergonha. A gente teve que devolver a piscina pro cara. Com certeza, né? A Claro, gente pô. devolveu a piscina pro cara, teve que carregar a humilhação. E eu fiquei de castigo. Não lembro se a mãe me bateu, mas eu fiquei de castigo. E a minha tia mandou todo mundo embora da casa dela. As férias acabaram pra uma galera. Caraca, velho. Caraca, mano, esse é o Mas primeiro, tem muita. Ah, esse é o primeiro passo pra formação de quadrilha, pô. Pô, uma bela pô. quadrilha, tá? Isso aí, ó, planejamento, arquitetura, porque, tipo, pra te carregar uma piscina de 1.000 litros com um terço de água, mano, é muito empenho. É muito empenho. Não tem como. Tu pulou o muro pra fazer isso. Como é que vocês saíram da piscina de lá cheia d'água? A casa dela não tinha muro. A casa dela, sabe aquela cerca que não é arame farpado, mas é um fio de ferro? Eu sei, cara. Não é farpado, mas é um fio de ferro. Aí, como a piscina não tava 100% cheia, nem 100% seca, ela meio que dobrou, ela passou lá. Sim, entendi. Aí. Mas foi uma tarde maravilhosa, cara. Uma tarde maravilhosa. E a distância da casa deles pra casa da minha tia era tipo uns 500 metros. Não era tão perto, não. Como é que vocês sabiam que tinha essa piscina lá se essa casa era 500 metros? Porque assim, a casa deles ficava caminho pra praia. Então quando a gente passava, a gente via a piscina lá. Aí a gente viu uma casa vazia com uma piscina no quintal, a gente pulou, a gente entrou lá pra tomar banho e resolveu levar a piscina pra tomar banho, pô. Um lugar que a gente gosta, que é a casa da minha tia. Cara, tem muita história boa. Tenho boas lembranças de Mosqueiro, onde eu te passava. Pra quem não sabe onde é Mosqueiro é uma ilha que tem próximo a Belém, da Belém no Pará. Então a ilha fica aproximadamente 1 hora e meia de viagem de Belém. Aí é muito comum o belenense ir passar as férias nessa ilha. Aí eu tenho muita história boa de Mosqueiro, cara. Passei, vou dizer aí que a minha pré-adolescência, adolescência inteira em Mosqueiro. Pegando a piscina dos outros. Pegando piscina dos outros. Aí, o terreno da minha tia era um terreno muito grande, que tinha muitas árvores, então à noite ficava muito escuro.
Mano, a gente brincava pera se esconde ali, era o pesadelo pra quem tava na mãe. Vixe Maria, gato mia direto, hein? E do lado tinha uma casa de uma senhora que era muda e a gente vivia roubando o jaca dela porque ela não escutava estar no terreno dela. Fiquei imaginando ela gritando pra vocês agora. A gente era um bando de delinquente, na verdade, para pensar, né, pô? Pô, vocês eram uma quadrilha formada. É doido. Essa é uma das minhas histórias de infância que eu roubei uma piscina. Começou bem, Thiago. Essa é ruim. Cara, Enfim. eu tenho aqui uma história, tenho uma história que eu separei porque eu acho ela muito boa, que vai parecer muito mentira que eu tô contando aqui, mas como vocês sabem, eu tenho agora é uma boa... Não, ele tava. Então tem uma pessoa que tava lá comigo que participou de um episódio com a gente, então talvez ele se lembre. Mas ele não é parente meu, tá? Só falando, ele tava passando por coincidência por perto e viu tudo. Eu também, como o Thiago, só que o Thiago ele ia, sei lá, em 1970. Eu fui pra Mosqueira também na minha infância. Vai te fuder, Matheus. Não, peraí. Deixa eu Em falar um negócio. 1970, eu nem novo do meu pai eu tava. Meu pai tava nascendo, caralho. Não, peraí. O Matheus falou algo interessante. Eu também, como o Thiago. Quem mais como o Thiago, Matheus? Mas eu não queria saber. Mancada, isso deixa muita bancada de vocês. Ele frisou numa parte que eu tinha percebido, pô. Conta a história logo, caralho. Ah, calma aí, cara. Pô, tô tentando dar uma introdução aqui boa. Tá. É história de viagem, não é mistério. Tem também, pô. Presta atenção. Caralho, suspense. Vai. Ó. Não vai começar a contar mentira aqui, pô, de Não, visagem, eu vai. te juro, Não cara, eu acredito. te juro de verdade. Tá, vou começar com uma ok, mas a boa mesmo vem depois. Tá. Lá estava eu, não sei o que deu na cabeça da minha família, a gente sempre alugava a casa, a família da minha bisavó, todas as filhas alugavam tudo junto, a mesma casa, ficava todo mundo junto. Era praticamente toda a família junto por 20 dias. Criança, filha da bisavó, avó, todo mundo. Aí, nisso, uma vez a gente tava numa casa ali perto da Chapéu Virado e ficar mais ou menos perto da 16 de novembro. Tô falando um termo mais técnico pro Thiago tentar se localizar. Então tá, nesse dia, nesse ano específico, o pessoal tava inventando de pescar por porra nenhuma, porque o único peixe que tu pega ali em Mosqueira é bacu. E tralhoto. E tu pega essa porra e devolve pra água. Mas eles mesmo assim resolveram, beleza, eu fui acompanhar. Uma criança assim que tava achando maravilhoso ver o pessoal pescar por mais de 40 minutos sem pegar nada. Então tava lá, beleza, volto pra casa. Lá estava meu primo, que ainda não participou, você não conhece ele. Na verdade o Thiago conhece, mas esse é outro assunto. Estava lá na piscina e ele estava discutindo com o meu pai e outro primo meu. E aí eles falando, olha, não mexe com isso, que isso vai vir atrás de ti. Aí beleza, eu ficava sem entender nada, né? Fiquei tipo, pô, que caralho esse menino tá fazendo? Só que o cara tava na empolgação dele, às 7 horas da noite, foi chamar, se vocês acreditam ou não, Matita Pereira. E eu fiquei, pô, beleza, tá tranquilo. Falou, beleza, acabou. Beleza. Chegamos no quarto. Assoviar. Aí ele começou a chorar, ele era mais novo que eu, começou a chorar pra avó dele, que tava com medo. Aí beleza, ela acalmou ele e a gente foi dormir. Qual era a tua idade nisso aí? Eu tinha 11 anos. Ah, beleza. Tô te falando, faz tempo já, pô. Aí beleza. Nisso, lá estava eu, já tentando dormir, e começo a escutar um assobio na janela. Só que aí eu conheço a família que eu tenho, e imaginei que eles estavam tentando se vingar do meu primo de alguma forma. Deixei acontecer. Deixei de fazer a vingança deles. Aí acabei pegando um sono nisso. Só que aí que tá. Depois do assovio que não deu certo, começaram a bater, sei lá, uma espécie de, sei lá, não sei se era tambor. Ah, uma informação importante. Minha família é espírita. Praticamente toda a minha família, por parte de vó paterna, é espírita. Então, porra, tá, tu fica assustado, mas, porra, normal, querendo normal.
Aí, beleza, começou um tocar de um tambor na janela e eu tava ficando, porra, como é que ninguém tá ouvindo? Como só eu tô ouvindo isso? E eu tentando ignorar o máximo que eu podia. Ninguém dava um sinal de parecer estar ouvindo. E eu falei, cara, vou só ignorar, não vou nem me mexer daqui. E por última, por última atitude desesperada, sei lá, começou a socar a janela, pô. Valendo mesmo, bater na janela. E, porra, foi uma situação que eu não sabia se era real, porque eu literalmente estava acordado, mas ninguém fazia reação, parecia que tava todo mundo igual eu, não querendo mostrar que estava acordado, só ignorando. Mas aí no outro dia eu acordei e parecia tudo tranquilo. Até a família se reunir na cozinha lá para tomar café, e em cada parte da casa tinha acontecido uma coisa estranha. Teve gente lá na frente que escutou o chuveiro lá de fora ligar. Tinha gente falando que a caixa d'água começou a vazar do outro lado da casa. Tinha gente falando já para perto da sala que estava escutando um choro. E aí que a gente ficou assim, caralho, foi por conta disso ou não? Até que coisas mais loucas começaram a acontecer. Passaram 2 vezes lá na frente pedindo cigarro para qualquer pessoa que estava na porta pedindo cigarro. Um cara chegou do nada, olhou lá para dentro, voltou, só olhou para dentro, ficou olhando um pouquinho, uns 2 segundos da ponta da casa e voltou lá para onde ele veio. Um cachorro fez literalmente o mesmo movimento e tava começando a ficar muito estranho, porque qualquer lugar que ia, a pessoa tava pedindo cigarro e a gente falou, cara, compra o cigarro e coloca aí na árvore mesmo e deixa a pessoa pegar de noite. Beleza, dito isso, eu que tava todo curioso para saber como é que se desenrolar, fui ficar no quarto que a minha bisavó tava, que era o quarto que dava de frente para casa. Então eu tava lá, fiquei olhando pela janela um bom tempo para ver se eu via alguma coisa e pegar o cigarro. E vi um gato andando para lá. Só que, porra, beleza. Eu falei, não, a partir daqui não vou mais olhar porque vai que dá alguma merda maior. Não, não olhei, mas o cigarro ainda tava lá no outro dia. E continuou acontecendo tudo normal, até que de noite eu tava jantando. Ficava todo mundo lá pra frente, normalmente na frente da casa e a cozinha lá pra trás. E quando saíram da cozinha, ficou só eu. O chuveiro não, a torneira da pia ligou. Nunca mais na minha vida eu fiquei sozinho em algum lugar, hein, Mosqueiro. Desde esse dia. Caramba, maluco, Preocupado, caramba. preocupado. Ei, eu tô super tenso escutando isso aqui, pô. Eu moro sozinho, tô super tenso. É verdade. E aí, cara, Essa eu moro casa. sozinho também, cara. Vem pra cá dormir comigo, Rafa. Essa casa, Não, eu comecei a olhar pra janela aqui, pô. Eu tenho ela até é uma uma coisa Caralho, muito Matheus. triste. Completamente desnecessária da história. Não, Completamente não, vai ter desnecessária. uma Olha o pior. A bota, que eu pô. deixei Não, pro. negativo. Você está proibido de contar a história dessa, pô. Cara, eu te juro, vai parecer uma 11 horas piada. da noite, porra. Acabou Essa pra casa, mim, acabou. a gente ficou Mano, eu tô nela. com a testa gelada aqui, só do frio, caralho. A gente ficou nela 2 anos seguidos, pô. E eu vou te falar um bagulho bizarro que aconteceu. Não sei se foi nesse mesmo ano ou no outro ano. Que a gente tava lá na frente. Ah, tá, deixa eu terminar. No final, no outro dia, pegaram o cigarro e parou. As coisas cessaram, tudo ficou normal de novo. Nada mais estranho estava acontecendo de Qual o noite. cigarro? Qual o cigarro? Ah, porra, aí é um bagulho muito técnico, eu não lembro. Acho que era o normal mesmo. O pessoal lá de casa fumava, então acho que deixaram qualquer um lá. Aí amanheceu no outro dia só fumado. Então a gente ficou uns 2 dias, pô, esperando acontecer alguma coisa, porque a gente jurava que tinha alguém mesmo de casa que tinha fumado aquele cigarro. A gente ficou esperando, ficou esperando. Aí, pô, eu não sei se foi nesse mesmo ano, mas essa história ela é rapidinho, porque foi só uma frase. A gente, os mais novos, ficavam lá na frente e contando história e tal, ficava falando sobre várias coisas. E tinha uma lâmpada lá que ela não acendia, ela não funcionava de jeito nenhum, o interruptor dela nada funcionava. E nesse dia, pô, o meu primo soltou a clássica mulher de bigode, nem o diabo pode. Essa, eu te juro, foi literalmente essa frase. Eu acho que 1 segundo depois, essa lâmpada acendeu e acendeu soltando fumaça. Todo mundo saiu correndo pra dentro da casa. Todo mundo. O colchão ficou lá fora e ninguém teve coragem de buscar. Cara, Juro, mano, juro, de verdade mesmo. eu vou dormir com todas as luzes acesas hoje. Olha, você tem um filme de terror. Mano, foi tenso isso, pô. Fiquei aflito, Eu pô. tô,
Tô arrupiado aqui. Que aflito, que aflito. Fechar A a outra, porta outra, aqui. a outra vai ser leve, não vai ter terror na outra. Aí se tiver uma Não. terceira, vocês estão fodidos. Não, acho que não vai ter uma terceira, pô. Tem 40 minutos de gravação. Eu acho que a minha são mais alegre. Então, deixa eu primeiro. Nada joga o clima mais embaixo que o Matheus, porra. Joguei o clima lá no alto com o furto da piscina, com o roubo da piscina e o Matheus jogou Eu lá vou pra baixo o fazer clima. o detentor dessa frase da Matita Pereira se pronunciar depois que esse episódio for lançado, pra vocês verem que eu não tô mentindo, que ele vai lembrar desse dia. Grava um vídeo que eu posto no podcast lá na página. Com certeza. Não, pra cortar um pouco, né? Parece uma montanha russa isso. A gente vai lá pra cima, vai lá pra baixo. Mas é bom que percorre por todos os estilos dramáticos que existem, né? Alegria, furto, Matinta Pereira. Cara, a Esse minha programa janela tá é aberta. cultura, porra. Minha janela tá aberta, deixa eu fechar aqui primeiro. Não, a minha casa tá toda Ei, aberta. ei, 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 Thiago, faz o favor, faz o favor. No quarto deitado, eu vou ter que levantar daqui a pouco, fechar toda a casa e desligar as luzes pra dormir. Fala aí, Thiago, fala do Insta. Como assim? Fala, apresenta o Insta, pô, aproveitar esse intervalo que o Rafael foi fechar a janela. Ah, tá, desculpa, não sou bom com marketing. Pessoal, aproveitando o intervalo aí que o Rafael foi fechar a casa dele porque o Matheus acabou de contar uma história bizarra. Ele tá morrendo de medo. E ele mora sozinho, assim como eu, né? Diferente do Matheus, vai dormir na costela da mãe dele essa noite. A gente tem o nosso Instagram. A gente tem o nosso Instagram, que é o Deschavador de Ideias. Ele não era muito movimentado, mas agora tá movimentado, porque me criticaram uns episódios atrás, então comecei a movimentar mais o Instagram. Tem uns cortes lá do nosso podcast lá, bem engraçados e tal, para vocês sentirem a curiosidade e escutarem o podcast. Até tem umas boas visualizações do nosso último corte que a gente largou lá. Fiquei muito feliz. Então, sigam lá, Chavador de Ideias, sigam o nosso Instagram, comentem nas publicações lá. Sigam a gente, tem o Instagram do Matheus por lá também, tem o do Rafael, tem o meu. Então é isso. Muito obrigado pelo engajamento de vocês. E os números do nosso podcast estão crescendo. E, porra, não tenho nem palavra pra descrever. Pô. A gente fez isso com uma brincadeira de amigos e vou chutar por alto, mais 40 pessoas assistindo, escutando por episódio. Pra mim isso é sensacional. Show de bola. Algo bem. E um adentro, um extra. Pessoal aí novo, gente nova, gente jovem, tem. Calma aí. Que porra foi essa? A gente tem. É porque eu tive que Um abrir o massacre bagulho aqui pra poder falar, né, mano? Olha, a música do Tenso. Ó, você, pessoal do TikTok, a gente tem lá, @Deschavador de Ideias. Vocês que usam TikTok, adoram ficar vendo essa porra. Tem lá também que a gente gosta de agradar todos os públicos. Então a gente tá tentando agradar vocês e ter dinheiro também. Quando tiver 1 milhão de visualizações, eu vou lançar a dancinha, hein? Vou ter que lançar a dancinha. Essa eu quero ver. Tem que lançar a dancinha. E o pai dança, hein? O pai dança. Colocou uma latinha pra mente, ixi. Ninguém me segura. Enfim, né? Depois do massacre da motosserra que foi visto aí pelo Matheus aí, ó. A gente vai. Vocês perceberam que as nossas histórias, todas elas têm alguma coisa em comum? Pô, se tiver alguma coisa em comum com o do Matheus, além da localidade, eu sou uma. Vai, o que tem em comum? É justamente isso. O tema dela é todo praia. Tá indo pra um local onde tem praia, né? Apesar filme de terror. Dessa história tá acontecendo especificamente na praia ou não, praia. Então, já que o tema é praia em si, eu vou puxar mais uma que tem a ver com praia, né? Eu acho que, sei lá, 2019, 2020, eu acabei dividindo apartamento com um grande amigo meu, gente. Na oportunidade, no momento, a gente não era tão próximo, assim. Mas depois que a gente dividiu esse apartamento, pô, a gente teve uma relação muito boa, uma amizade fortalecida muito boa, assim. E a gente viajou para alguns lugares também, saímos juntos e tal. Mas uma viagem foi inesquecível, porque foi algo totalmente aleatório também. Simplesmente chegou numa quinta-feira, ele virou para mim, então, bora no Marajó? Beleza, bora, do nada. E aí, no sábado de manhã, a gente combinou de ir pro Marajó, nessa quinta-feira. Eu fui ver minha família ainda, na quinta. Aí na sexta
sexta-noite eu já voltei pra Ananindeua, que é o local onde estava morando. E aí, sábado de manhã, a gente se mandou pro terminal hidroviário, Marajó, em Sala de Lancha. E chegando lá, olha, a gente foi, sei lá, 6 horas da manhã, chegou lá umas 6h30, porque a lancha a gente viu na internet que saía às 7 horas da manhã. Chegando lá, a primeira surpresa que a gente descobre é que a gente tinha comprado passagem antecipada, porque não tinha mais vaga. Mano, 7 horas. A gente veio lá, e qual é o horário da próxima lancha? Saiu 1 hora da tarde. Então a gente tava lá 6h30 da manhã, sendo que a próxima lancha saiu 1 hora da tarde. Só que, tipo, a atendente ela falou, não, mas fiquem aí, porque muitas vezes o pessoal que compra passagem antecipada ou faz reserva, eles não vêm. E aí 5 minutos antes a gente libera essas passagens. Aí, pô, beleza. Eu era o terceiro e ele era o quarto da fila. Nesse dia faltaram 5 pessoas que reservaram passagem. Caralho, maluco. Chegou, desembarcou lá num portozinho chamado de Camará, que não Uhum. fica em Soure, a gente ia pra Soure, fica antes de Salvaterra ou em Salvaterra, tá? São as duas principais cidades de lá. E aí pegou uma van, saiu perguntando. Na hora que a gente chegou lá, a gente saiu perguntando. Pegou a van e se mandou. Chegou num ponto em que a van entrou dentro de uma balsa e atravessou de novo um rio. Eu já tava totalmente perdido. Depois que ela fez esse movimento aí que eu fiquei perdido mesmo. Mas o pessoal tava falando que tava certo, então a gente foi confiado. Total, chegamos, atravessamos, chegamos no nosso destino. E agora? Agora a gente não vai cometer o mesmo erro da vinda, né? Vamos logo atrás da passagem de volta. E aí a gente foi lá nos guichês, a passagem de volta, e já descobriu que não tinha passagem. O lancha não tinha passagem domingo à tarde, que a gente nós íamos ter que trabalhar segunda-feira de manhã, não tinha mais nada. Só que a gente descobriu que tem um navio, que o navio é tipo uns 3 andares. Beleza, conseguimos uma vaga. Como nossa passagem, da mesma forma da história de Gutual, foi peregrinar para ver um local onde a gente ia ficar. E aí, lá, e a gente foi num local, foi no outro, muito caro, não dá de ficar, foi no outro, foi no outro. Até que a gente chegou em um que o pessoal indicou pra gente. E, porra, bacana. Um quarto, tinha, tipo, 3 camas de solteiro no quarto, um monte de local pra botar rede. Era bem adaptado para ter muita gente ali e só para botar as coisas e vir da praia. Era basicamente isso. O problema é que a primeira praia ficava a 6 quilômetros. A praia principal ficava a 12 quilômetros. Era a praia do Pesqueiro. Só que a gente ficou lá, tudo mais, decidiu, comemos alguma coisa e a gente decidiu se mandar pra praia. Agora, a missão. Como é que a gente vai pra praia? É uma ilha, pouquíssimo veículo, eu não sabia como funcionava o fluxo, mas a gente já tinha a ideia de que alugavam bicicleta. Então a gente foi atrás de quem alugava bicicleta. A gente conseguiu uma bicicleta com um cara que era o dono de lá de onde a gente alugou o quarto. Ele alugava bicicleta, ele só tinha um. E ele indicou outro cara que alugava bicicleta. E a gente foi lá também e alugou outra bicicleta. Chegando lá pra alugar bicicleta, a gente chegou lá, novato do nada, conversamos com ele lá e tal. Disse, poxa, a gente queria uma bicicleta, a gente tava na praia. E aí queria saber como é. Aí o rapaz virou pra gente e disse, tá bom, é só pegar aí, ver a hora que tá saindo e na volta a gente se acerta. A gente ficou, cara, a gente tá vindo de Belém, né? Não precisa deixar um documento, não precisa pagar nada de pago. Nada, 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 nada. Só ver o horário quando vocês voltarem a gente se acerta. Mano, de rocha me deu vontade de roubar aquela bicicleta. É muito fácil, pô. Peraí, vocês ficaram andando de bicicleta em Salvaterra? Uma praia de 6 e 12 quilômetros de distância? Sim, mano. Em Soure. A gente visitou a primeira praia, a do Pesqueiro. A gente perguntou pra onde era, que a gente não sabia também rumo. Aí o pessoal vai pra cá, depois dobra, vamos lá pra frente, dobra pra lá e vai-se embora. A gente seguiu as referências. Mano, 12. O Na ida. GPS, pô. Oi? GPS. Não, em alguns pontos pegava, outros pontos não pegava, né, mano? Hum. Basicamente. E, cara, a gente só foi embora. A circulação de veículos muito baixa. Então era muito bom andar na pista de bicicleta. Porque tu não tinha aquela preocupação do carro, caminhão passando para um lado e para o outro. Não, tava bem tranquilo mesmo. Porém, tinha uns búfalos que ficavam na beira da estrada, correr atrás da gente. E na ida, em determinado trecho, tinha tipo um monte de carneiro, pô, umas cabras assim, meio estranho, com um chifre enrolado, grande, que estavam atravessando a rua. E, pô, a gente ficou muito cabreiro de atravessar aqueles bichos lá. Na moral, esperou um pouco, eles ficaram na beira da rua. E a gente ficou encarando, será que dá disso, será que dá disso? Sabe? Parece aqueles cachorros que correm atrás de vocês quando a gente tá de bicicleta por aqui pelo meio da Sim. cidade. Pois é, só que lá era umas cabronas violentas. E a gente atravessando e uma delas, a maior delas olhando fixamente nos nossos olhos, mano. Se porra, fudeu, mano. A bicicleta tá com uma cara que vai cair a corrente. E esse carneiro olhando pra gente, se ele começar a correr, a gente não vai conseguir correr mais rápido que ele nessa bicicleta assim, porque ela cai corrente.
Mas a gente passou com bastante medo, só que a gente conseguiu, né? Passou, eles não correram atrás da gente. E a gente foi, mano. No total, no final da estrada, realmente, 12 quilômetros, a gente chegou na praia. A gente chegou na praia, foi uma curtição, beleza, emoção, batemos umas fotos lá, ponto turístico. Tinha um almoço, a gente ia tomar um banho na praia, porque tava muito quente, a gente tinha andado muito de bicicleta, a gente tinha esse costume, uma distância grande. E aí descobriu que a maré tava meio seca e não podia tomar banho porque a praia é cheia de areia. Caralho, então. É doido, deu uma mini depressão na hora. É doido. Exausto, exausto. Eu só tinha uma redezinha lá, numa sonda e tal, dá de desenrolar. A maré não encheu muito, mas mesmo assim a gente se arriscou, foi arrastando o pé pra ver se encontrava alguma raia. E Caralho, tomou tu se arriscou na praia de pesqueira tomar banho numa água seca, pô. sim, tomou banho na praia, pescando vazia. Vazia não, a maré tava baixa ainda. A gente viu, tipo, mais duas pessoas tomando banho, porra, dá de ir, né? O resto não ia, tinha só realmente, literalmente mais duas. Talvez eles não soubessem, fossem outros desavisados, mas a gente, sei lá, confiou e foi arrastando o pé, mano. Tomou um banhozinho lá. Na volta a gente teve dois pontos, dois picos na volta. Quando a gente tava vindo, tinha uma fábrica de beneficiamento de produtos derivados do leite de búfala. Então lá fazia manteiga, fazia queijo. E tipo, tinha um caminhozinho de uns 300 até, tipo, fora da pista que a gente tava, né? Entrava tipo num ramalzinho até o portão dessa fazenda, dessa mini fábrica e tal. E a gente só entrou e foi. Foi. Porém, quando a gente ficou em 50 metros do portão, a gente já visto, não são dois cachorros, são tipo uns 5 cachorros fundidos em um. Entendeu? Caralho, mano. Na... Mas por que vocês entraram, pô? Oi? E por que Porque vocês entraram numa fábrica? Porque a gente queria ver lá com o pessoal, conhecer o processo e tudo mais. Ah, Só que, só que no portão, mano, tinha dois desses daí. Dois Megazords. Esse meu amigo morre de medo. Na hora que ele viu, ele começou a tremer em cima da bicicleta. Aí eu fiquei, não, bora se aproximar um pouco mais pra ver se tem alguém. O portão tava fechado, né? A gente bate. E aí quando a gente se aproxima um pouco mais, o cachorro levanta. Ele tava deitado de boa. Aí ele levantou e começou a olhar pra gente. Cara, esse maluco tremendo começou a... Ele deu um grito, deu uma meia volta na bicicleta e pinou, mano. Pinou muito. O cachorro não tava fazendo menção que ia correr. Ele só levantou pra ver o que tá acontecendo. Mas se a gente se aproximasse mais, claro que ele ia se sentir ameaçado e provavelmente ia latir e tudo mais, não. Dar uma... Mas foi muito engraçado na hora, mas... Só que eu ia ficar lá também, né? Aqueles dois megazords de cachorro sozinho, foi doido? Aí eu dei meia volta também e ia atrás dele, morrendo de rir. Aí mais na frente, depois desse susto, a gente encontrou na beira da estrada um pé de caju. O caju era mais ou menos desse tamanho, de um dedinho de caju. Muito pequeno, só que brilhoso, vermelho, muito bonito, muito lindo. Eu não gosto de caju particularmente. eu também não gosto. Eu acho muito travoso, ele trava minha boca, aquele grande amarelo. Mas eu olhei para esse caju e esse meu amigo, ele gosta, parou lá, colheu alguns. Eu olhei para ele, sério, e tipo, pensei, não tem como esse carinha ser ruim. Não tem, pô, é muito bonito, tá brilhando, porra, muito vistoso, pequenininho, compacto. E aí eu olhei pro lado, meu amigo tava, degladiando um caju. Mano, eu dei uma mordida com muito gosto, cara. Com muito gosto. Encheu a boca. Eu não tava conseguindo mais abrir minha boca. Tanto travou a minha garganta, a minha boca, a minha mandíbula. Eu tava morrendo, desesperado, querendo água. E a gente não tinha água. Aquela porra deu toda a minha garganta. Mano, eu tive que usar minha outra mão pra conseguir abrir minha boca pra tirar aquele caju de lá. Porque você tava Caralho, mano. caju, bicho. Tu passou o final de semana lá, foi? Foi, passei o final de semana lá. Vocês passaram o final de semana todo dando de bike. Foi. Aí a gente voltou nesse dia, no caso a gente foi no sábado e voltou no domingo à tarde, final da tarde. Pô, é uma viagem cansativa para o Marajó, né? Porque é 4 horas de viagem, né? De barco. Não, mas de barco, pô, de lanche é 1h30. Longe E do aí, Marajó. Só isso, afunda, né? bem... Pois é, ainda tem essa parte, ainda não cheguei nela. A gente Tá, veio, continua. no domingo de manhã a gente foi pra praia, que era Barreiro, ou Praia Velha, Barra Velha, que era 6 quilômetros, só que a gente ia por dentro de uma fazenda. E quando contaram a história pra gente, porra, é dentro de uma fazenda, pode ter jacaré, pode ter onça.
Pode ter o caralho é quatro por aí por esse caminho. Não, mas essa é a estrada pra praia mesmo. Muito bonita a estrada. Não é de pista mesmo, querendo fazenda, pisar. Mas a vista lateral muito bonita. Não encontramos nada pelo meio da estrada, ainda bem. E a gente só almoçou lá e decidiu voltar porque, sei lá, 3 horas da tarde já tava saindo da rua de novo pra levar a gente lá pro porto e 4 horas da tarde o navio saiu. Aí o navio são 3 horas, 4 horas de tempo. Cara, na vinda tem a Bahia, que é a junção do mar com o rio. Ali pra vir pra Belém, tal, da Ilha do Marajó. Então a gente entra um pouco em mar aberto. É a Bahia. A gente pegou uma tempestade gigantesca. Tu olhava pra frente, tu via, pô, aquelas nuvens densas, concentradas, aquela água densa caindo no mar, caindo mesmo, cara. E a gente tava em direção pra lá, tinha tanto, porque tava indo em direção pra lá. Quando a gente entrou, o barco quase que deitava quando ele passava nesse mar. Ficava balançando para um lado, pro outro, quase deitando para um lado, deitando pro outro. E tinha muito turista, sem brincadeira nenhuma, cara. Quando ele deu, tipo, nada que parecia que ele não ia voltar realmente, porque tava muito agitado, o pessoal começou a chorar lá dentro, Caralho, mano. no meio da Já- eu, viagem. já, eu, já, eu já vi num barco assim do Marajó. Nesse nível de gente gritando e chorando no barco. O barco começou a chorar, pô. Um monte de gente foi lá com o comandante perguntar se aquilo tava normal, se o pessoal ia morrer. O pessoal tava desesperado. Mano, sei lá, mano, eu tava tão feliz nesse momento. Eu acho que eu tava rindo da galera que tava chorando. Mas e começa a ver a cidade de longe e ela prédios, é uma coisa maravilhosa. E aí, essa daí foi uma história muito legal que eu tive dessa viagem com esse meu amigo. E eu queria contar ela justamente porque, cara, tem que sempre manter. Eu acho assim, sabe? Eu gosto muito de manter memórias. Ah, é E principalmente importante. de pessoas que fizeram muita diferença, né? E pra mim, esse meu amigo, para que eu seja quem eu sou hoje em dia. Um ano e meio, pra mim, foram um ano e meio que mudou totalmente a minha vida. Inclusive, quando a gente teve que se despedir também, foi aquele tumulto de sempre, né? Que Uhum. fez o diabo, sabe? E aí eu fiz um presente pra ele. Ele não gosta de presente físico e tudo mais. E aí eu ia fazer um rap, que era uma música, mas acabou sendo tipo uns versos. Sabe? Acabei dando pra ele de presente pedido esse bem imaterial que são esses versos. E se vocês me permitirem, eu posso ler aqui pra vocês. Pode ler, fica à vontade. Quer que eu faça uma batida no fundo? Tu. Não, Quer acho que que eu tá jogue um sendo. beatbox no fundo? Quer que eu jogue um beatbox no fundo? Não, mas pior que não acabou sendo rap, hip hop, nada. Ficou só versos mesmo. Dida. Ah, Eu sou um leia poeta. esses versos. Mas Aí, assim, fique preparado para críticas, tá? A mesa avaliadora vai sentar agora, né, Matheus? Com certeza. E a gente vai julgar esses versos. tudo bem, sem problema. Mas Pode mandar, foi tu tem algo, aí? foi algo bem verdadeiro mesmo. Tu tá aí? Tu tá aí? Conversa? Tô sim. Caralho, vou me Pode ser. concentrar pra porra. Vai, manda. Vai, Então, vai lá. manda. Começa assim. Ah, nem sei por onde começar. Se o mundo inteiro De pudesse. tantas. Ah, tá. Não é funk, caralho. Não, Foi o quando tu primeiro ritmo que soltou, veio na minha cabeça. Foi o primeiro ritmo que veio na tu minha cabeça. soltou. Ah, solta, vou me comportar. Te comportem, Matheus. Tá, tá. Pum, pum. Então, então vai lá de novo. Nem sei por onde começar. Que porra é essa, caralho? De tantas Por loucuras. lá, Deixa por ele pelo amor de falar. Deus. O ar tá me quebrando demais. O ar tá me quebrando demais. Mas Porra, tem que que é ter, essas cara. paradas? Já sabe que tem um A no começo, né? Tá, já sei, tô preparado pra esse ar, tá? Caralho, mano. Thiago, mano. Caralho, Thiago. Então, sei lá. Ah, nem sei por onde começa. De tantas loucuras, loucas aventuras é que eu quero falar. Mas até esse ponto chegar, muitos medos, muita gente, muitos pensamentos eu tive que enfrentar. Mas o que eu quero dizer é que mesmo sem saber, faz tanta gente florescer e até mesmo. Te confesso, não foi fácil, não está sendo e nunca será. Mas essa é a graça da vida. Sempre tem algo para te desafiar. Contigo era mais fácil. Sempre tinha alguém para me apoiar e quando fugia de mim, minha mente tudo colocar no lugar. Pés no chão, mente aberta, alegria no coração. Foco sempre, ou quase sempre. Tinha os dias de procrastinação, mas de certo, sempre esperto, nunca deixou morrer sua imaginação. E falar de imaginação me lembrou de sonhos. Tantos sonhos que mudaram, tantos sonhos que
aconteceram, tantos sonhos que morreram pela realidade que se viu nascer. Falei tanto, mas não falei nada. Se descrever tudo o que aconteceu, dá um livro. Tantos livros que fui obrigado a ler e aprender, mas isso não é um livro, é a vida. Porém, por gostar tanto de livros, que esse trecho seja um capítulo de uma obra. Mas como descrever tudo o que aconteceu? Experiências culinárias foram boas, menos o rabanete. Esse não entorpeceu. Mas falar de culinária é falar de viagem. Primeiramente nos pensamentos, nos planejamentos, no objetivo de ser feliz. Não só ser feliz, viver a felicidade. Enxergar na simplicidade, com um pouquinho de humildade que todo mundo merece. E como ser feliz é objetivo, saímos por aí sem destino. Praias, artes, músicas, dança. Por tudo podemos experimentar um pouco. E daqui a uns anos, rir quando lembrar que correu ou corremos de um cachorro marajoso. Hoje o capítulo do livro diverge. Tenho medo, mas tenho esperanças, alegrias, experiências, atitudes, pensamentos que fazem desse capítulo a chave para entender o personagem. Então, meu amor, muito obrigado. Boa sorte. Caralho, presente. E aí, mesa julgadora? Gostei. Avaliando, vou colocar aqui foi fluido, né? Teve aquela. Não teve fim sem rima. Muito bom, gostei muito, nota 6, tá? Sem contar que o fim sem rima também é inovador, não é ruim não. Pode ser uma ideia nova. Vou te falar aí, amigo do Rafa, entre linhas, ele quer te pegar, mano. Cara, eu pensei a mesma coisa. A primeira coisa que eu ia perguntar, mas saiu da minha cabeça, eu ia perguntar se o Rafael tinha um sentimento romântico por ele, pô. Não, mano. Não, porque assim, não, Rafa, não, assim, eu não queria dizer isso, mas se um amigo meu me dá um poema de presente de despedida, claramente era uma coisa romântica. Foi um presente, Rafa. Achei que tu tinha parado pra pensar. Assim, Falar igual o Jacan pra você. tem toda a característica de lançamento homoafetivo, pô. Todas as características. Eles moraram juntos, eles viajaram juntos, curtiram juntos. Teve esse término por causa de trabalho, quem teve que viajar pra outra cidade, aí tu juntou esse poema aí e pediu ler quando tiver com saudade. Não tem, Matheus? Não é um lançamento homoafetivo? Eu achei bem homoafetivo. Mas com todo respeito, logicamente. Eu achei até bonito, vocês viveram Vou mudar minha coisa nota de 6. Vou mudar minha nota de 6 pra gay, então, tá? mas... Thiago, vai te fuder. Nunca mais eu choro numa despedida contigo, mãe. Não foi só na despedida não, tá? Não quero nem falar aí, mas eu quero deixar um adendo aqui. Ei, pessoal, a gente se encontrou aí recentemente e eu descobri que alguém tem o dom das lágrimas silenciosas, tá? Não expressava som, só imagem. O choro, aquele choro que a mãe fala, engole o choro, é aquele choro. É isso aí. Aí o Matheus vira pra mim, eu já tava bêbado, ele vira pra mim, o Rafa tá chorando. Aí eu não entendi. O Rafa tá chorando o quê, caralho? Aí eu olho pro Rafa, o Rafa tá escorrendo lágrima e o berço tremendo de chorar. Completamente bêbado. Eu tava muito transtornado. Não, cara, não tem rolê ruim quando a gente se encontra, pô. Não existe rolê ruim quando a gente se encontra. A gente precisa fazer uma viagem, precisa fazer uma viagem junto, pô. Sim, mano. Eu tava muito transtornado. Eu nem olhei que o Matheus tava percebendo. Porra, você dá de frente eu não pra percebi. ti, tu nem teve a decência de virar pra esconder, porra. Pô, não precisava, tava escuro aquele caralho lá. Aquele barzinho é bom. Mas enfim, continuidade, cadê a fluidez, galera? Vai lá, Thiago. Mete pau. Tava olhando pro teto e eu tava contando a minha história de viagem, pô. Nem fudendo. Aí chegou uma parte, eu comentei o seguinte, Nem fudendo. eu comentei de um local esperando a reação de vocês. Aí isso aqui tá chato pra porra que ninguém falou nada. Aí eu olhei, tinha acabado a gravação. Aí eu fui olhar o grupo, será que ele desmaiou?
E eu tô empolgado contando a minha história. Mano, tu não começou, pô. Que mentira! Eu contei a Sério, história. mano. Eu já tava Mano, eu já tava na Venezuela, porra. Na minha parte aqui. Eu tenho um amigo que mora em Roraima. A esposa dele morava em Roraima, ele morava em Belém. Aí ele casou e se mudou pra Roraima. E o casamento dele foi em Roraima. E ele me convidou pro casamento. Eu fui. E Roraima fica muito próximo da Venezuela. Aí ele casou, beleza, fez a cerimônia. Ele viajou em lua de mel pra não sei pra onde, mas ele viajou em lua de mel. A gente ficou em Roraima. Aí a gente decidiu ir pra Venezuela. Alugar um carro e ir pra Venezuela. Aí tinha pouca grana, mas a nossa grana na Venezuela vale muito, então meio que não importava não ter dinheiro. Era basicamente na época que eu viajei pra lá era 1 para 10. R$ 1 valia 10 bolívares. A moeda Quantos deles. anos isso, Thiago? Cara, eu vou chutar aí uns 8 anos isso já tem, eu acho. Beleza. Tá, beleza. Aí a gente alugou um carro, fui pra Venezuela, dá umas 4 horas de viagem de Roraima pra parte que a gente foi da Venezuela, que foi uma parte montanhosa da Venezuela. E um adendo, a gente foi pra uma parte bem montanhosa da Venezuela e falaram que tava um pouco de frio porque tava no inverno. E eu pensei, pô, área montanhosa, beleza, posso fazer um pouco de frio, mas continuar na linha do Equador. Então é aquele frio Belém no inverno, 27 graus, 26 graus. Beleza, levei uma calça jeans e levei shorts e camisas, porque eu ia pra uma de cachoeira, né? Aí viajamos, passamos pela fronteira. Antes de passar pela fronteira, tem uma parte, eu não sei se é no Brasil ou na Venezuela já, mas é uma ladeira que se tu deixar o carro no ponto morto, ao invés dele descer na ladeira, ele sobe sozinho. Aí a gente passou por esse local, parou, fez o teste, realmente é isso mesmo. E, cara, eu não sei qual a explicação científica para isso, mas deve ter. Mas é completamente bizarro, pô. Fica na linha do Equador? Fica na linha do Equador. Ah, Aí tá, continuamos, seguimos viagem, né? Aí entramos na Venezuela, passamos pelo posto de imigração. É bem fácil entrar, tu não precisa de passaporte, precisa da sua identidade. E lá tu preenche um papelzinho e diz que tu vai fazer na Venezuela e quanto tempo tu vai ficar. Ah, tu vai ficar 3 dias na Venezuela. Eles anotam que tu vai ficar 3 dias. Na volta, dos 3 dias, tu tem que passar lá e falar que são só os 3 dias. Pra não ser com uma pendência no exército da Venezuela. Beleza. A gente entrou na migração, fez a partezinha lá do estrangeiro. Aí ficou assim, a gente bora devagar, porque quem cuida da Venezuela é o exército, e tem muita barreira do exército no meio do caminho. E pra gente não ter problema, a gente tem que estar bem organizado e não pode ter bagunça, senão dá merda. Ah, beleza, a gente foi tranquilinho, nem música escutamos. Aí a gente já parou numa Dutch Free, que é aquelas lojas sem imposto que tem na Venezuela. Cara, tinha muita coisa barata. Tinha muita coisa barata lá. Pra te ter uma ideia, uma garrafa de vodka Absolute, que tava custando em Belém na época, devia estar custando uns R$ 80, lá tava R$ 8. E o que a caraca, gente mano. fez? Comprou vodka pra caramba. Vodka. Beleza, a gente se encheu de bebida, pô. Cara, latinha de cerveja na Venezuela, 30 centavos, pô. 30 centavos. Da nossa moeda, né? Uhum. 30 centavos da nossa moeda, mano. Eu falei, mano, vou voltar com cirrose pra Belém. Aí, beleza. Bebemos, compramos muita bebida pra beber na viagem. O detalhe, tava na lei seca, Venezuela. Não podia beber. Tá, continuamos com um monte de bebida no carro, paramos algumas barreiras e finalmente começamos a subir a montanha. A gente alugou um carro 1.0 porque era mais barato no aluguel, se eu não me engano. E, mano, é montanha. É montanha que não acaba mais, parceiro. Sabe, a gente subiu tanto que aquela sensação do ouvido tampar, Sim, sim. essa sensação que dava. E a Venezuela é rica em petróleo, né? Riquíssima em petróleo. E para quem está escutando esse podcast, a Venezuela só está na situação que está, não porque é um país comunista, mas porque está sofrendo muito embargo de governos estrangeiros. Aí Venezuela é riquíssima em petróleo, então a gasolina lá é muito barata. A gente encheu o tanque do carro com literalmente R$ 3 nosso. A gente encheu o tanque do carro com R$ 3. Caramba. E lá na Venezuela, devido a ser um lugar onde o combustível é muito barato, os caras só tem caminhonete, mano. E era aquela caminhonete, a gente tava, se eu não me engano, a gente tava num Palio ou num Uno, num carro, acho que era um Palio. A gente tava num Palio. E a rota da caminhonete, mano, era da altura do Palio, pô. E as caminhonetes, lá não sei se não tem lei de trânsito, não sei como é que funciona, mas tipo, sabe aquela regra de não ultrapassar na curva?
meio que não existia na Venezuela. O cara na montanha, maluco, com a caminhonete dele 5.0 ultrapassando na curva, pô. E a gente num palio morrendo de medo de uma caminhonete esmagar a gente. Beleza, muito bonitas as estradas da Venezuela, elas são muito sinalizadas, o asfalto muito bom, não tem um buraco e tal. Chegamos no nosso destino, que era um hotelzinho de beira de estrada, que ficava na frente de uma cachoeira. Atrás do hotel tinha uma cachoeira. A gente pagou uma hospedagem no hotel, eu paguei R$ 30, se eu não me engano, 3 dias no hotel. E era um quartinho que tinha, acho que, uma cama de casal e dois biliches. E aí ficou todo mundo só num quarto só. Aí nosso quarto ficava literalmente atrás da cachoeira. Tinha o quarto, aí tinha uma varandinha, aí tinha uma área de terra e tinha uma cachoeira. E a água de tomar banho. E a água de tomar banho era a água da cachoeira. Beleza. Não tinha ar-condicionado porque realmente estava frio. A gente chegou lá umas 9 horas da noite e eu acho que estava, se eu não me engano, estava fazendo 18 graus. Já tava frio para um paraense, né? Muito frio para um paraense. Só que 18 graus, tu fica bem de bermuda e camiseta, né? Tu fica bem de bermuda e camiseta com 18 graus. Aí, beleza. Jantamos, chegamos, a culinária da Venezuela é péssima, ela é péssima a culinária da Venezuela. Pelo menos na área onde a gente tava, a comida era muito ruim. E a gente chegou na época de uma festividade, porque lá eles têm, a gente tava numa área meio que indígena, então eles têm muito coisa de xamãs, né? Então a gente chegou numa festividade e tinha gente do mundo inteiro na Venezuela, cara. Tinha muita gente de lugares diferentes do mundo da Venezuela, nessa área da Venezuela em específico, né? Que é a área das grandes sabanas, que são as cachoeiras. Aí a gente passou essa noite no hotel, dormiu pra de manhã e começar na primeira cachoeira. Cara, a gente acordou cedo de manhã, tava fazendo 8 graus. E eu tinha só uma calça jeans. Cara, a galera falou: Cara, a gente vai pra cachoeira, foda-se. A gente veio pra cachoeira, bora pra cachoeira. Vai esquentar daqui pra mais tarde. Aí eu a minha bermuda, a minha chinela e uma camisa, enchi, como eu tava na lei seca, a gente não podia beber, a gente comprou, sabe aquelas garrafas de água de 5 litros térmica? A gente comprou uma garrafa daquela e encheu de bebida dentro daquela garrafa. Então a gente levou aquilo pra cachoeira feito água. Era transparente, né? Era vodka. Aí beleza. Rafa, eu saí do quarto, bateu um vento tão frio que parece que tava enfiando faca na minha canela, de tão frio que tava. Aí eu corri, entrei no carro, a gente foi. Aí, durante o dia foi melhorando o clima, né? Chegou nos 25 graus, lá pelo meio-dia. Tava frio ainda, mas dava pra estar banhando numa cachoeira. Porra, o primeiro mergulho que eu dei na cachoeira, meu pau ficou negativo, pô. A gente visitou as cachoeiras na Venezuela, comprou algumas bugigangas lá, Uhum. comeu comida ruim. Só que teve uma noite muito bacana, que acho que foi na segunda noite que a gente chegou. As tomadas da Venezuela são muito diferentes. Tu acha que no Brasil é escroto a tomada de 3 pinos? Na Venezuela são 3 pinos achatados. Não entra porra nenhuma na tomada. Telefone. Aí eu tava sem telefone, sem poder fazer nada, que meu telefone descarregou. Aí tinha uns gringos com uma extensão, pois os gringos estavam preparados pra viagem, diferente da gente, né? Aí eu Uhum. cheguei lá pra pedir um pouquinho pra carregar meu telefone, né? Aí conversei com ele, falou, não, senta aí, carrega, pode carregar e tal. Aí eles me deram uma bebida, estavam cozinhando uma bebida no fogo. Uma bebida feita numa panela, no fogão, numa fogareira, numa lenha. Eles falaram que eu só queria experimentar, né? Aí disseram que era uma bebida alcoólica e tal. Foi a bebida mais ruim que eu provei na minha vida. Parecia Hum, feita da cor de um petróleo e era muito ruim, muito forte, muito forte. Só que o frio, aquela bebida esquentou tão bem no frio que era ruim, mas era bebível por causa do frio. Aí eu fiquei lá com eles, peguei um porre com os gringos, dividi minha vodka com eles também. Aí esses gringos estavam acampados no hotel. Eles não pagaram chalés, eles ficaram acampados. Tinha barraca lá e ficaram acampados lá. E foi bem bacana quando isso tinha umas gringas muito bonitas, tinha uns caras bacanas, aí tinha uma máquina de café no hotel muito boa. Foi uma viagem muito legal para a Venezuela, muito legal. Aí um detalhe, e que toma conta da Venezuela não era a polícia onde eu tava, era literalmente o exército. A gente tava na cachoeira, tinha um cara do exército, tinha um militar do exército em pé, te olhando com um fuzil, pô, e um apito no pescoço. Se tu caralho. fizesse alguma coisa que tu pudesse te machucar ou
ou machucar outra pessoa, ele apitava. Aí não sei se no segundo apito não era apito, era um tiro de AK que ele tava segurando na mão dele, né? Cara, parece um juiz de futebol que tá vendo na tua vida a todo momento. Dá Cara, uma pitada, falta, falta, falta. aí essa viagem foi muito legal, muito, muito legal. A gente ficou acho que 3 dias na Venezuela, conheceu muito, muito local bonito. Não tenho foto dessa viagem porque ninguém tinha celular, porque o celular todo mundo descarregou, tinha notícia, não tirar foto. Na verdade, tem uma foto só no início da viagem. Aí foi muito legal, foi uma viagem memorável. Nessa mesma viagem que a gente fez na Venezuela, a gente foi para Guiana Francesa e para Guiana Inglesa também, que fica próximo lá de Roraima. Mas são locais muito feios, eu não recomendo você visitar. Imagina. Tinha aquecedor nesse hotel aí, Thiago? Não, pô, não tinha aquecedor nem ar-condicionado. Não, tipo, porque eu lembrei de um caso, tinha um amigo meu. Você antes que esqueça. Era muito gelado. A água do hotel era a água da cachoeira. Não tinha água encanada tipo, da Cozampa, saca? Era, Uhum. era água da cachoeira. Então a água parece que ela te cortava quando tomava banho. Então foi 3 dias que eu não tomei banho. Eu só lavei o sovaco e o Não tenho dúvida se lavou o pinto. Mano, por que eu apertei isso? Tem um amigo meu, na época da faculdade, a gente fez um trabalho e submeteu para um congresso. E esse congresso ia ser em Gramado, Rio Grande do Sul, extremo sul do Brasil. E é aquilo, né? Para um paraense, 25 graus é motivo de usar moletom, vocês sabem. E aí a gente tava conversando, foi aprovado esse trabalho lá, e esse meu amigo ia representar a gente. Aí ele chegou no laboratório que eu tava lá e perguntou pra mim, cara, tomara que Gramado não seja muito quente, pô. Eu tô levando aqui umas camisetas, umas bermudas, uma sandália, que é pra mim. Eu quero poder ficar ali pelo menos desse jeito lá. Aí eu virei pra ele, mano, tu sabe pra onde tu tá indo? Aí ele, vou pra Gramado. Dá uma pesquisada rapidinho aí no teu celular, qual é a temperatura de Gramado agora? Aí ele pegou, tá fazendo 13 graus. Mano, a gente tá aqui dentro, esse ar-condicionado tá a 22, a gente tá se fudendo de frio. Tu tem noção que é 13 graus? 13 graus da temperatura. A sensação térmica é outra, porque é causa do vento. Ele, caralho, mano, eu nunca não tinha passado pela minha cabeça nem um segundo isso. E o maluco não ia levar, porra. Isso era tipo 2 dias antes da viagem dele. Chegando lá, ele disse, pô, cheguei lá no hostel, ele ficou no hostel, né? E lá no quarto tinha, que ele falou que tinha um ar-condicionado. E ele ficou, tem um ar-condicionado aqui, mano, tá muito frio, muito gelado. Aí ele só abriu um pouquinho a janela e aquele vento já foi mais que o suficiente pra gelar durante a noite toda. Depois de 2 dias, ele descobriu que não era ar-condicionado, era um aquecedor aquilo. Aí ele falou que ele ficou se fudendo 2 noites lá porque pensava que era um ar-condicionado. Até para outra pessoa no rosto e falar que aquilo era um aquecedor. Sim, vamos lá, para a última história da noite. Última história da noite. Então eu terei a honra de contar uma história que vocês podem pensar, nossa, essa história ela é triste, Matheus, mas eu vou contar aqui. Pessoas que tiveram dúvida do que aconteceu em meados de 2016, vocês terão sua resposta agora, vocês vão ter que ouvir isso. Tá. Eita, começou boa. Ó, final de 2015, eu estava namorando e as coisas estavam indo tranquilamente bem. Eu já tinha conhecido a família dela, eu ia pra lá. O pai dela não gostou do primeiro namorado dela, mas eu acho que foi o segundo. Eu imagino que tenha sido o segundo. E ele gostava de mim, foi super rápido que ele começou a gostar de mim, então tava tecnicamente tudo bem. A mãe dela gostava de mim, os irmãos dela também, beleza. Aí, num dia, eu estava lá na casa dela, ela e o pai dela iam viajar, normalmente viajavam para visitar o avô. Que morava em casa de beira de rio. Aí eu tava lá, ela falou assim pra mim: Olha, eu vou viajar com o papai e tal, a gente vai visitar o vovô. E eu até te chamaria, só que provavelmente o meu pai não ia deixar e tal. Mas realmente tava recente, então nem passou pela minha cabeça aí. E beleza, quando eu tava dentro do carro com a mamãe indo embora, o pai dela chegou na janela e começou a falar com a mamãe: Olha, a gente tá indo pra casa do meu pai, depois a gente vai em Cametá. Eu queria saber se ele podia ir com a gente e tal. Me pegou de surpresa também. Falei, caralho, beleza. Aí a mãe falou que ia ver, beleza, e eu fui. Tá, isso foi mais ou menos em janeiro, por aí. Aí tá, chegando lá. Acho que vergonha, eu tinha maconha. Tá, desculpa. Ah, caralho, essa música é boa, pelo Chegando lá, já veio essa música na cabeça. E sabe o que é mais louco, cara? Ela fez eu gostar de Mamonas, então pegou bem, porque eu me lembro de ter escutado Mamonas com ela no ônibus. Caralho. Pega, pô, o Caralho, Thiago tá mais por dentro da minha vida do que eu, pô.
Esse casal, hein? Aí beleza. Lá estávamos nós e a situação era a seguinte: a gente ia ficar uns 4 dias na casa do avô dela, que era beira de rio mesmo, a gente estava numa casa ribeirinha, e depois de lá a gente ia pegar um barco e ia para Cametá. Nisso, ficamos lá, morava o avô dela, o tio dela, eu acho que e a esposa do tio dela. Beleza. Tranquilo, tudo tranquilo, tomar banho de rio, os caralho. Tinha redinho, dormia na rede, dormia feliz. O dia era noite, é tudo muito bonito. Tá. Aí chegou um certo dia, uma certa noite, lá estava eu. Eu dormia numa rede minha, mas eu ficava deitado com ela na rede dela até ela pegar no sono e ir pra minha. Beleza. Nesse dia ela simplesmente não tava deixando eu sair. Perigoso isso, perigoso. Ela não tava deixando eu sair de jeito nenhum da rede. Aí eu falei, caralho, eu quero meu celular, quero pelo menos jogar alguma coisa. E aí vem, meus amigos. Só que é engraçado. Não sou tóxico, mas eu tive que pegar o celular dela porque eu queria jogar. Eu não podia sair. Então o que eu fiz? Peguei o celular dela. Nisso, lá estava eu caminhando para o joguinho, que era Geometric Dash, tá muito famoso naquele tempo. E do lado do Geometric Dash ficava o Messenger. Aí eu fiquei tipo assim, caralho, beleza, por que não? Só que tinha senha, tudo tinha senha, o WhatsApp dela tinha senha. Então eu falei, caralho, que vai ter senha também. Mas não tinha. Então eu apertei. E a primeira coisa que eu fiz, por que pareça, foi ver as conversas antigas. Eu desci, foda-se. Só que eu tava tranquilaço com que as conversas que tinha, porque a gente não tava junto naquele tempo. Então eu fiquei assim, porra, beleza, acabou aqui, vou jogar meu joguinho. Só que quando eu cheguei lá em cima, tinha uma conversa de. Caralho, eu acho que foi em dezembro, final de dezembro, mais ou menos. A viagem foi Aí quando? foi em janeiro. E Hum. a gente tava namorando, acho que desde outubro. É, eu acho que era isso. Aí tá, eu falei, porra, aqui a gente tava, vou ler. Aí nisso é uma conversa com um cidadão que eu já sabia quem era, porque ela me falava que tinha amigo que morava em Minas Gerais, essas coisas eu não ligava, foda-se. Aí beleza, comecei a ler. Nesta conversa, os dois sujeitos estavam falando da hipótese dele vir pra cá, pra Belém, como é que ia ser. Eu me lembro muito bem da minha reação. Eu estava lá lendo. Aí quando ele perguntou em relação a mim e ela falou, eu lembro direitinho a frase, mano, eu juro pra você. Na frase estava escrito: a gente dá um jeito. A primeira atitude que eu tive foi acordar ela. Só que o problema era o Caralho. seguinte: ela tava aqui, era a sala, ficava bem na sala que a gente tava numa rede, o pai dela tava, acho que numa rede ou numa cama que ficava próxima da gente, e ela tava nessa rede. Cara, a menina, eu me sentei na rede, perguntei pra ela, mostrei, a menina começou a chorar. Moleque, eu tava na casa do pai dela, com o pai dela do lado, e o pai dela tinha acordado. Então, tipo, pra ele escutar, pra entender o que tava acontecendo daqui pra ali. Então, qual foi a atitude que eu tive pra não dar merda? Fui pra minha rede. Acordei ela viu, começou a chorar, foi pra minha rede. Falei, pô, não vou mexer daqui. Aí, porra, e o outro dia, pô, o outro dia era certinho o dia que tinha que acordar 5 horas da manhã pra pegar o barco pra Cametá. Eu falei, caralho, ainda falta 3 dias, o que é que eu vou fazer? E, cara, eu me lembro direitinho. Ela chegou comigo de manhã, falou assim: ah, não sei o que, desculpa, eu vou bloquear ele, papapá. E, cara, eu lembro direitinho. Cheguei pra ela e falei assim: cara, eu só não vou embora agora, porque eu não sei onde eu tô. E eu não sei como eu vou chegar com o teu pai e falar o motivo que eu quero ir embora. Eu falei, pô, senão eu já tinha ido. Tava no meio, eu tava literalmente jogado no mundo, em algum lugar que tinha uma casa perto de um rio, podia me desovar ali mesmo. Aí eu falei assim, caralho, beleza, bora pra Cametá. Chegou lá, ela pediu desculpa, mandou mensagem pra ele na minha frente e tal. E eu, porra, vou falar aqui, tinha certeza que rolou um bagulho do Snapchat. Eu não sei como o Snapchat funciona, mas eu tenho certeza que rolou alguma parada ali. Por quê? Aí, porque era um dos aplicativos que não tinham senha. E quando a gente já tava em Cametá, eu apertei e tinha a conversa dela com ele lá. Só que a conversa se apaga porque é conversa de foto. Então eu imagino que tinha Caralho, rolou, fotos rolou ali. Snapchat, rolou. Isso não Então, rolou no Snapchat contigo? Rolou Snapchat contigo? não, porque eu nunca usei Snapchat, não gostava. Nunca gostei. Rolou com ele, então, por isso que tu é corno. Rolou certeza, rolou certeza. E aí eu sou corno, eu sou um web corno. Então, tipo assim, Caralho. chegou um momento. A gente acabou de abrir uma categoria pros cornos, que é o web corno. Exatamente isso aí, eu fui web cornado mesmo, tipo, na braba mesmo. Eu fui corno nas ideias, foi tipo isso. Aí chegou lá, beleza, tranquilo, pô, foi 3 dias tranquilos. A menina, e porra, tipo assim, eu tava tentando o máximo ficar afastado.
Então, quando a gente chegou em Cametá, a gente ficou num quarto e dormiu ela e o pai dela. Só que eu imaginei que o pai dela dormia na cama com ela e ia dormir na rede. E quando, beleza, o pai dela entrou no quarto, eu já tava me levantando pra deitar na rede, né, que tava lá. Ele falou, não, pode ficar deitado aí, não sei o quê. Que caralho, mano. O pai dela, porra, o pai Onde dela igual na me ama cama. muito. Aí eu dormi com ela, pô. Eu acho que duas Caralho, vou noites, comer né, ela foi? só de ódio, Não, com raiva. mas no Pô, aí, mesmo quarto, pô, com o pai dela dormindo na rede. sim, Dá, pô, o pô, pai dela. dá. Isso é merecido. Dá sim. Eu não vou contar essa história aqui, mas dá sim. Aí eu vou. Alô, Beleza. se você for o pai de alguma menina que namorou o Matheus, A filha da puta. que você dormiu no quarto, senhor, sua filha querida, e o Matheus, ele comeu tua filha, tá? Porra, mano. Enquanto você Assim. dormia. Porra, tudo tem um jeito, Ou cara. não, né? Não, dá sim, pô, dá sim, não, não. Aquele sexo Não, calmo tranquilo. que o Matheus gosta de fazer, aquele sexo chato. Dá pra Dá, pô, fazer dá. tranquilaço. Fazer tranquilo. Porra, beleza, tudo tava tecnicamente resolvido. Até o momento que a gente chegou aqui e a gente decidiu terminar. Beleza, terminamos de vez. Nisso, a cidadã fala comigo assim: Olha, aconteceu isso e tal, a gente deixa só a gente. Falei, porra, pra que eu vou contar sobre seu webcorno? Não vou contar, não. Deixa morrermos aqui então. Beleza. Aí ela demorou mais tempo pra ir pra escola, né? Que tá no convênio, do que eu. Tava lá, eu falava, não, tá tudo bem, tá? Falava que a gente tinha terminado, mas tava tudo bem. Beleza. Todo mundo acreditando no que eu falava, porque tecnicamente eu era mais próximo dela. E aí quando ela chegou, a menina chegou encapetada, porque ela já chegou dizendo que o motivo que a gente tinha terminado é que a gente tinha brigado muito nessa viagem por conta de ciúme meu. Ou seja, como a gente era do mesmo grupo, antes de começar a namorar, todo o pessoal do grupo que a gente era ficou puto comigo. E aí veio a famosa quebra. Todo mundo foi para um lado, né, no convênio. E eu não quis dar explicação para ninguém. Quem vinha me perguntar o que tinha acontecido, eu falava. Mas quem não vinha, não falava também. Ou seja, no final eu fui webcorno e perdi minha roda Ficou de mal na amigo também. história, né? Mas vem cá, algum ponto desse é mentira? Não, peraí, algum ponto desse é mentira? A viagem que vocês Assim. foram afastados e brigando por conta de ciúme? Não, não, pô, foi tranquilo. E, cara, vou te falar um bagulho. Ela jogou uma indireta também, numa hora que a gente tava conversando, do primeiro ex dela. Que eu percebi na hora, eu até perguntei pra ela se tava falando do ex dela. E ela falou que sim. Tipo, ela falou, qual foi o exemplo? Ela falou que se era errado tu terminar com alguém que ficou com uma amiga tua enquanto vocês tinham dado um tempo. Eu fiquei analisando essa frase dela, né? Aí eu fiquei assim. Aí eu perguntei, foi a primeira pergunta que eu fiz. Tu tá falando do teu ex? Ela falou que tava. Eu falei, caralho, pra ela tá pensando nisso, ela tá arrependida. Então, acho que foi o único momento que a gente realmente brigou em aspas, porque eu não ia brigar com ela na casa dos familiares dela. Então, quando eu me desentendi com ela nesse caso, eu fui pra outro lugar e fiquei lá um pouco, depois voltei. Não tinha muito o que fazer, podia morrer ali mesmo, então eu tinha que trabalhar nos conformes. É, mano, verdade. No final foi isso. Provavelmente quando ela chegou, o menino convenceu ela a que era o correto eles continuarem conversando, porque eles realmente continuaram conversando, né? Porque como a gente era da mesma roda de amigo, depois em grupos específicos ele tava lá e ela tava conversando com ele normal, como se nada tivesse acontecido. Então, para vocês familiares, amigos que não sabiam da história e foram escutar isso aqui, agora vocês sabem. Vocês sabem de quem se trata e agora sabem que eu não fui Caralho, culpado. escuta aí. Joga no grupo lá o nome, joga no grupo lá o nome. Quero saber o nome dessa filha da puta. E foi isso. E ela até hoje tem raiva de mim, eu não entendo porque foi ela que fez merda. Ah, não gosta de ti até hoje? Joga no grupo Não lá, gosta de mim caralho. até hoje, pô, de mim até hoje. Provavelmente porque o pai dela brigou muito com ela porque vocês terminaram. E eles É, perguntavam mas de mim, pô. Ela até falava isso, ela até o pai chegou dela, pra ele. o pai dela provavelmente eu gostava muito. Pode deixar Uhum. tudo dormir com a filha dele, virgem, na cama da viagem. Foi pedir pra mãe do Matheus para que ele pudesse ir, para Cara, que isso ele aí pudesse foi. dormir com a filha dele na viagem. Eu Na me senti viagem. feliz, olha, caralho. Porra. O pai dela te levou na missão de arrebentar aquele lá que tu não arrebentou, Matheus. Hum. Ih, porra, já tava. Qual é a Mas, edição da história? Você não quer falando o jogar? nome. Jogue no seu celular. Não, joga bagulho no teu celular e cuidado com o Snapchat também. Cuidado com o Snapchat e amigos, vocês aí, quando escutarem a namorada de vocês falando que tem um amigo em outro estado e que elas também planejam
fazer faculdade nesse estado, liga o alerta que vocês já estão sendo webcorn. Mas fica em dúvida, tipo, o webcorno é quando tu tem uma web namorada e ela tá te traindo fisicamente? Ou, Eu acho que ou vale pros dois. vale pra dois? Pode nos dois. Mas Acho que assim, vale. vamos lá, não, vamos ao ponto. Tem umas dúvidas do webcorno aí. Hum. O que te faz tornar um webcorno? Tá, tu tá namorando a menina fisicamente aqui, ela conhece um cara pela internet. Uhum. Então, ela tá conhecendo aquele cara pela internet. Aí, em que ponto se torna corno? Quando um vê o outro pelado? Não, porra, é qualquer insinuação de um desejo diferente da amizade, né, porra? Não é a mesma coisa, né? Não vai pro campo das ideias. Se fosse uma troca de nude, sem sentimento. Ela tem sentimento contigo, caralho. Corpo, mas não necessariamente o desejo que tu sentiria por alguém tá trocando mensagem, pô. A pessoa, quando tá trocando mensagem com ela, ela tá voltada pra ti, entendeu? A pessoa do pornô não tá nem aí pra ti, caralho. Ela nem te conhece, só gravou um vídeo, só tá ganhando dinheiro dela. Tá meio que um contato recíproco, né? Isso que É, tá pô. querendo dizer. Eu acho que isso aí só não bate quando, tipo assim, vaza um nude de uma menina que tu conhece, enquanto tu tá namorando e tu bate pra esse nude dessa menina que tu conhece, tipo, amiga tua. Aí eu também acho mancada. É mancada já. É mancada. Isso É é mancado. mancada. É traição também. Beleza, gente. Cara, a gente falou pra porra, mano. A gente vai ter que cortar bastante coisa. Porra, Vai, mano. beleza. Mas só que eu acho que tem um tempo muito fluido, sabe? Um tempo grande que tá É, fluido. Que são aham, realmente. tá bem gostosinho, tá bem gostosinho. Ei, galera, assim, são meia-noite e 16. É uma sexta-feira, ainda bem, que se fosse numa quinta, por exemplo, o Thiago ia ter que dar um jeito dele de falar que eu não ia trabalhar amanhã, por N motivos, pediu para ajudar ele de noite, sei lá, alguma parada assim. E eu não estaria indo trabalhar amanhã, só quero deixar isso aqui. Mas, como é uma sexta-feira, é um prazer estar dividindo essa terça, né? Que talvez seja terça, quarta, quinta, sei lá quando vai sair com vocês. Mas eu espero que vocês tenham gostado, contado mais histórias aí também, quem vocês estejam ouvindo. E agradecer, né, por ter escutado aqui umas besteiras, por ter escutado umas histórias tristes, românticas, com terror, com viagens, com contrabando, polícia, exército, até um pouco de comunismo, mas a gente está sempre tentando trazer um belo de um entretenimento para você. Foi muito bom gravar isso aqui. A gente falou bastante coisa de forma bem fluida. A gente pretendia contar cada um 3 histórias de viagem, mas acabou sendo 2 de cada, porque senão ia ficar um tempo muito grande. E foi muito, muito divertido, muito divertido. Espero muito que vocês gostem. Tem 3 estilos completamente de viagens diferentes. As viagens do Matheus são macabro ou é história de chifre. Sim. A história do Rafa é duas histórias Uma românticas. homossexual. Duas histórias românticas. Uma homoafetiva, uma heterossexual. Adivinha para qual Você das duas teve um poema? Qual foi os dois que escreveram o poema? Tá. As minhas 2 histórias envolveram casos de polícia, pô. É basicamente isso. vou se lascar vocês dois, mas enfim, gente. Queria agradecer por vocês estarem acompanhando a gente até aqui o final. Realmente são meia-noite e 18 agora, né? O Thiago realmente não trabalharia amanhã, mas é por causa da idade dele. Então é difícil levantar cedo quando se passa do horário de dormir, que é às 8 horas da noite. O Matheus, porque provavelmente ele está triste por ter lembrado aí romances antigos que envolveram um web chifre. Poderia muito bem dar um bom NFT, esse chifre virtual, mas, enfim, deixar aí todos os nossos solenes agradecimentos. Foi um prazer estar aqui até esse momento e espero que vocês continuem nos ouvindo, né? Acompanhe as redes sociais também. Thiago Comando agora está movimentando um pouco mais do que antes, graças ao feedback de alguns participantes. Descobrimos algumas coisas curiosas também no nosso no dia de hoje. E, enfim, galera, é isso. Muito Prazer e obrigado. Até mais. descoberta, né? O prazer final é sempre descoberta. Abraço, pessoal. Muito boa noite, bom dia, boa tarde. Tchau.